Olá, amigos da TV Área, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa hoje o senhor Ingo José Mir. Muito obrigado, senhor Ingo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, o prazer é meu. Bom, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Longa história. O senhor que é blumenauense, né? Sou blumenauense. Nascido aqui em Blumenau em 1938. Poxa, lá se vai um bom tempo, né? Vai. Agora estou com 74 anos, mas bem vividos aqui em Blumenau. Eu peguei uma época boa, mas hoje estamos aí. Bom, o senhor se criou em que região aqui de Blumenau? Eu me criei na rua 15 de Novembro, morei lá quando criei, bem a primeira residência. A segunda foi na rua, então, Maranhão, hoje Luiz de Freitas Melro. E a terceira foi aqui em Blumenau, foi só isso. Aqui que o senhor diz, aliás, é uma rua que dá nome a uma pessoa, um cientista famoso, né? Sim, sim. A rua aqui chama-se Rua Alexander Fleming, o inventor da penicilina. Pois é, o senhor nasceu em 38, então até os anos 40, 50 viveu a juventude em Blumenau. Como é que era essa época de criança, de adolescente em Blumenau? Era muito boa, porque era calmo, né? A Rua 15, por exemplo, nós podíamos atravessar como crianças sem problema nenhum. E de mais a mais, morávamos exatamente ali onde hoje onde é a Igreja Matriz de Blumenau. Embaixo, onde era o bar do Tenges, moramos lá durante 18 anos. O senhor chegou a acompanhar a construção da igreja nova? Sim, eu vi colocar pedra sobre pedra daquela torre. Foi uma obra de muito capricho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Além do capricho, ela foi muito trabalhosa. E hoje é um cartão postal a torre, né? Sim. Um negócio bonito, identifica a cidade, né? Sem dúvida. E o que o senhor lembra daquela obra, por exemplo? Aquela obra, eu me lembro do, então, construtor, aquele que foi também prefeito de Camboriú, puxa, me fugiu o nome dele. Mas daqui a pouco lembramos. Tudo bem. E ele, com os operários dele, colocou pedra sobre pedra daquela torre manualmente. Foi um trabalho fenomenal. Levou muito tempo para a igreja ficar pronta? Sim, levou alguns anos, sim, mas não... Infelizmente, nós pegamos naquela época ainda problema de inflação e coisa, que fez com que a igreja não fosse realizada como queriam que fosse. Faltou alguma coisa? Dinheiro. Isso sempre falta. Inflação, e aí começou a... Mas o projeto arquitetônico, né, muito bonito. Sim. Ela pronta agora, ela de fato chama atenção, né? Até tem uma particularidade. Meu pai era organista da igreja antiga. E quando ele foi tocar nessa igreja, a primeira vez, depois que a igreja estava pronta, ele tocou a missa e foi ao padre vigário e disse: eu não toco mais. Me nego a tocar nessa igreja porque não tem acústica. Tanto é verdade que até hoje eles lutam, brigam para tentar uma acústica, mas não tem jeito. E o meu pai nunca mais tocou missa em Blumenau. Recentemente foi trocado o equipamento, mas não conseguiram o resultado, pelo menos próximo do ideal, né? Sim. Agora, Ingo, e a Rua 15 na década de 40, como é que era? O senhor lembra do movimento? Eu lembro, 40 eu tinha 2 anos, 3 anos. 3 anos, pois mas com 48... Mas depois eu continuei morando lá, quer dizer, eu conheci aquela igreja, aquela rua, muito... O calçamento dela, porque ela antes foi calçada. Eu acompanhei pedra sobre pedra, que foi colocada ali na Rua 15. O senhor chegou a pegar a 15 como estrada de barro, sem calçamento? Não, eu não consegui, eu já consegui, já peguei sim. No início eu peguei ela quando ela foi calçada. Ela foi calçada. Isso foi naquela época. E que tipo de carros circulavam ali? De tudo que é tipo, né? O senhor lembra alguma marca assim, famosa? Sim, do meu tempo de garoto, não de gurizinho, de criança.
Fora os Ford, Chevrolet, que eram os carros da época, mas tinha os Dodge, Studebaker, DeSoto, tudo carros grandes, importados. Poucas famílias tinham carros na época, as mais abastadas? Ah, sim. Ah, sim. Inclusive eu não assisti, mas eu não acompanhei, mas teve um camarada naquela época, abastado com dinheiro, desceu a escadaria da Matriz com um carro. Motorizado? Motorizado. Fez questão. E o senhor lembra do primeiro carro do senhor ou da família? Ah, sim. O meu carro, aliás, foi do meu pai. Era um Peugeot 47, não comprou, ele comprou de segunda mão. E esse carro, meu pai ia lecionar com ele, conviveu com ele, e quando ele faleceu, eu herdei esse carro. Até eu estava procurando, porque, bom, isso é outra coisa, o Colégio Heriberto Miller, depois voltamos a falar sobre isso. Mas com relação ao carro, foi isso. Pois é, e o comércio da Rua 15? Eu lhe pergunto isso porque o senhor nasceu em 38, né? Aí a década de 40, 50, menino, moço, né? Aí imagino uma história que o senhor há de se lembrar daquela época, né? Como é que era o nosso comércio? O comércio era muito forte. O pessoal vinha de Rio do Sul de trem para Blumenau fazer compras. Então todo o Vale do Itajaí vinha se abastecer aqui em Blumenau. Vinham ou com a estrada de ferro ou de outra maneira, e era abastecido através dos navios Blumenau e o Progresso. Eram dois naviozinhos que vinham de Itajaí e traziam o que os navios deixavam no porto de Itajaí. Esses barquinhos eram menores, traziam as mercadorias para Blumenau. E esses barcos atracavam ali no Biergarten? Sim, ali que era o portozinho? Sim, ali era o porto. Ali era o porto. Tinha muito movimento? Tinha. Aquilo era frequente, um barquinho daquele saindo, outro entrando, saindo, entrando. Era impressionante aquilo. Era a ligação normal com Blumenau, era o navio. Poxa, o trem, o navio, era a mola propulsora do município, né? Em termos de transporte. Sem dúvida. Porque os caminhões vieram um pouco depois, sim, ou já tinha algum naquela época? Poucos, mas o problema é que as estradas não ajudavam, né? O senhor lembra, por exemplo, para ir ao Rio do Sul, Itajaí, Florianópolis, como é que eram essas estradas, Joinville? Eram horríveis. Até nós estávamos comentando esses dias que para podermos ir a Florianópolis, que era a capital do estado, nós íamos por Brusque, Morro, Serra do Moura, e para chegarmos em Florianópolis. Quando passávamos pelas praias, mesmo de ônibus, havia o problema que se a maré estivesse cheia, e encalhavam os ônibus. Que bárbara, que história, E o senhor lembra com lucidez? Graças a Deus, Que bacana, né? Mudou muita coisa, né? Mudou muito, sem dúvida, sem dúvida. E o tempo de escola? Me fala um pouquinho sobre o tempo de escola. Bom, nós temos, a minha época de escola, inicialmente foi eu estudei no Colégio Sagrada Família, o preliminar. Era misto, era rapazes e meninas, e nós estudávamos lá. Posteriormente, fomos ao Colégio Santo Antônio, que tinha ginásio. Ele só tinha ginásio científico e contador. E aí eu fiz o ginásio de 1950, ingressei no Santo Antônio, e depois, bom, fomos ao colégio, o contador, o científico, e depois então, quando apareceu a FURB, então sim, nós fizemos a faculdade. Deixei até uns anos sem estudo. Porque a FURB veio bem mais tarde. Veio bem mais tarde, sem dúvida. Então o senhor precisou parar de estudar até chegar à faculdade? Sim. Por falta de opção, né? Por falta de opção, sim. E o senhor se graduou em que curso na FURB? Administração. Administração de empresa. Mas antigamente, desculpa, não tinha muita escolha.
Se fazia conforme a oferta, né? Pois é. Pois é, mas na sua época, e eu tenho entrevistado outras pessoas aqui no programa que relembram bem a história do Pedro II, do Santo Antônio, o próprio Sagrado. Também né? estudei no Pedro II. Foram colégios de referências, né? Sim, sem dúvida. Meu pai era um professor do Colégio Santo Antônio, do Sagrada Família e do Pedro II. Como é que o senhor já falou 3 vezes o nome do seu pai? Como é que chamava ele? Heriberto José Miller. Ele dá nome a uma escola, né? Sim, exatamente. A escola na Fortaleza leva o nome dele. E vai fazer 50 anos esse ano. Meio século. Em setembro agora. Justa homenagem, né? Aham, Um homem que foi mestre, que foi professor. E na época a professora era muito valorizada. Muito, né? muito. Era comparado em alguns lugares como se fosse um doutor da lei, um juiz. Ele era lente catedrático. O senhor sabe o que é isso? Sabe? Não. Ele tinha que prestar concurso em Florianópolis para ser lente catedrático. Então ele dava aulas como é que eu vou dizer? Ele era uma autoridade no ensino. Era uma autoridade no ensino. Ingo, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Sim, senhor. Ingo José Miller é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. De volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Ingo José Miller. Bom, depois de concluído o curso de administração na FURB, o senhor entra para o mercado de trabalho ou começou a trabalhar bem antes? Não, eu já trabalhava antes em virtude de que Blumenau não tinha muita opção. Ou se saía de Blumenau para estudar, que não havia faculdade, não havia nada, ou se começava a trabalhar. E eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no Banco Nacional do Comércio, na rua 15 de Novembro, era um banco muito de referência. Foi a formação de muita gente. Esse foi o primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. E que idade o senhor tinha? Eu tinha, tem que fazer um cálculo, foi logo depois do que eu saí do Tinha menos de 18 anos? Sim, sim. Mas naquela época o pessoal começava tinha a bater menos, cedo. Eu saí do colégio, do ginásio, em 53, em 54 eu comecei no banco. Pois é, eu dizia, naquela época as pessoas começavam bem mais cedo no trabalho, no batente, né? Sem dúvida. Mas isso era, via de regra, todo mundo começava a trabalhar cedo, né? Exato. Salvo alguém que não gostava do trabalho. E era raro, É. naquela época principalmente. Era questão de orgulho também da família. Sim. Muita gente acabava seguindo os caminhos dos pais, né, na mesma empresa. O senhor falou do comércio antes, mas eu imagino que tinham também em Blumenau empresas tradicionais. né? Muito. A Hering já existia, porque a Garcia, depois a Artex, depois a Teca, a Karsten, essas todas já são centenárias, né? Sim, sim. Pois é. Eu queria só relembrar um negócio do nosso comércio, já que o senhor menciona as empresas ainda existentes aí. O nosso comércio, muitas daquelas tradicionais casas, né, da 15 e de Blumenau já não existem mais. Aquela chamada genuinamente blumenauense, né? Na época tinha já Willisiver, por exemplo? Willisiver tinha. O que mais? A Casa Maia, a Kurt Probst, a Ford, como é que era? John Fresh, fundador, o Lehman, né? Quem mais que subindo a Rua 15, descendo a Rua 15? Tinha até cinema na 15? Tinha.
senhor foi muito para o cinema? Se fui. Eu era um garoto, então o encontro com as meninas era no cinema. Pois é, naquela época o divertimento, o que era? Era o cinema, mesmo as domingueiras? Cinema ou futebol. Mas nós jovens era o cinema. Muitos casamentos surgiram no cinema? Sim, sim. Ali no Cine Bush? Bush e o Blumenau depois. Em seguida. O senhor falou em futebol, o senhor frequentava o Olímpico ou lá no campo do Palmeiras? Sim, não, eu frequentava mais o Olímpico por causa do Colégio Santo Antônio, emprestava os jogadores para formar o Olímpico. Ah, os jogadores lá do Olímpico. Não. Então foi onde eu participei também. Preferia a cor grená? Sim. Bom, Ingo, e em relação ao trabalho, então, o senhor passa por essa etapa no banco e depois? Depois do banco, eu vim trabalhar na Meia Sering, que é nesse prédio aqui no Bom Retiro. Meia Sering, onde eu também fiquei alguns anos até que eu me transferi para Ceval. Aliás, o senhor é um dos mentores da criação da Ceval, né, que hoje é a Bung. Eu, da Ceval, eu posso dizer que eu fui o fundador e o idealista e um dos fundadores, porque nós fundamos em 4 pessoas, assim, amigos, e também junto aqui na Hering, e surtiu efeito, sim, a hora em que o seu Ingo Hering deu o aval dele e da Companhia Hering para que se fundasse isso e aproveitasse o Fundesc na época, que era um incentivo fiscal do governo do Estado. E como é que surgiu, nasceu essa ideia da criação da Ceval Alimentos? É o seguinte, eu sempre fui um aficionado por indústria e agropecuária. É como disse o Glauco Linger, que na época foi o secretário da Agricultura, tinha a família Olinger, da qual eu pertenço também, descendente de Brusque, que era aficionado à agroindústria. E é de Lages, da qual o secretário Glauco Linger fazia parte, era adepto à pecuária. Então esse grupo de amigos aí acabaram se juntando E a primeira reunião para lançar a ideia foi depois de um cinema do Cine Blumenau, onde o Alfredo Hering e eu ficamos conversando e eu dei a minha ideia para ele e ele logo abraçou essa ideia também. Minha senhora, que estava grávida na época, ficou louca, preocupada, porque já tinha passado da meia-noite e eu não estava em casa, mas eu estava tão entusiasmado em transmitir a ideia que me esqueci da hora. E por que a escolha de Gaspar para implantar a empresa? Bom, isso foi o seguinte, nós começamos aqui em Blumenau. Não vimos assim uma receptividade em Blumenau para a fundação da coisa, e nós chegamos à conclusão, na época, que ela usava muita água, e a água, aliás, desculpe, depois disso, um outro prefeito de Itajaí nos ofereceu um terreno. O prefeito, depois eu vou lembrar o nome dele, ele nos deu o antigo aeroporto de Itajaí para fundarmos a cidade, só que chegamos à conclusão, como se usava muita água, a água gelada, a água salgada ia afetar os equipamentos. Então fomos subindo o rio Itajaí até chegarmos em Gaspar. E aí construíram a Ceval, sim, que hoje integra o grupo Bung, né? Bom, mas o senhor, nessa vida, né, de criatividade, de trabalhar para o surgimento do novo, na vida teve a oportunidade de conhecer o cientista cearense, né, o Expedito Parente. Muito, eu sou um grande fã desse homem, admirador. Para que os senhores e senhoras telespectadores tenham uma ideia, o cientista cearense Expedito Parente foi o responsável pela criação do biodiesel, né? Sem dúvida. Óleo combustível derivado de plantas. Né? Sim.
Pois é, ele também lidou com o bioquerosene, né? Sim, sim. Bioquerosene, para quem não sabe, é o combustível usado por aviões. Mas só que ele naquela época deu a patente desse combustível para aviões, ele doou a aeronáutica brasileira. E ele fez mais, porque a Tecnolio, né, que foi uma empresa responsável pela fabricação de equipamentos, para desenvolver o biodiesel, né, a questão do bioquerosene. Mas eu quero saber a sua relação com o cientista. É de amizade ou também de contribuição nesse desenvolvimento de tecnologias? Os dois. Os dois? Os dois. E qual foi a sua parcela? Porque quando soube do expedito Saparente, fiquei louco e não tive dúvida nenhuma em procurar essa pessoa lá no Ceará, em Fortaleza. Fui até lá e lá nós fizemos uma amizade muito grande, tanto de pessoal como também profissional. Profissional porque ele depois foi adiante com o assunto do biodiesel e nós abraçamos e trouxemos a ideia para Santa Catarina. Tanto é verdade que em Blumenau, numa enchente, não me lembro o ano qual foi a enchente, Blumenau aliás, o governo do estado recebeu o biodiesel de presente do expedito Saparente para que usasse logo após a enchente. E nós tínhamos, na época, até teve um fato interessante, que o governador da época, Esperidião Amin, pilotou um trator em Gaspar, movido por biodiesel para poder limpar a cidade. E é verdade que a autoaviação catarinense em 83 chegou a fazer uma experiência com biodiesel? Sim, senhor. Eu doei à autoaviação catarinense um tanque de biodiesel. Simplesmente tiramos o óleo diesel de dentro do tanque e colocamos biodiesel e saímos a transitar pela rua 15 de novembro com um ônibus naquela época. Só que houve um pequeno problema, era perto do meio-dia, que ele deu um cheiro de fritura que deu uma fome no pessoal que estava assistindo. Eu acho que não preciso lhe perguntar sobre a sua defesa em relação ao biodiesel como combustível do futuro, né? Sem dúvida, eu acredito nesse combustível muito. Só tem uma coisa, o problema ele era até... Ele chegava a ser mais barato, outra hora não, outra hora sim, outra hora não. E o grande problema do biodiesel foi ele ser concorrente do diesel, que o senhor sabe que isso está na mão de multinacionais, e segundo é o problema do preço. E aí é difícil competir no mercado. Né? Aí é difícil. Aí plantar, colher, né? Para competir com essas multinacionais fica um pouco mais difícil. Bem, isso é um pouquinho, claro, de tantas coisas que o senhor fez, contribuiu, viu a cidade se desenvolver. Mas o senhor, só para fechar o programa, e o senhor, durante o programa, lembrou o nome do seu pai, que dá nome a uma escola em Blumenau, né? E o senhor me dizia em off antes que desde criancinha participou de desfiles e agora vai participar de uma homenagem que será prestada ao seu pai, né? Sim, eu em 1900, já na Sagrada Família, em 1948 e 49, eu já desfilava como mascote do Colégio Sagrada Família. Em 1950, no centenário de Blumenau, eu desfilei com o Colégio Santo Antônio como mascote no dia 7 de setembro. E depois dali, eu fui ser... eu tocava na banda do Santo Antônio, onde nós fazíamos alvoradas, fazíamos desfiles de 2 de setembro, desfiles de 7 de setembro, até que eu me formei no contador em 56, perdão. E agora vamos homenagear o seu pai, né? Exato. Meu pai recebeu, foi quando ele faleceu, o governo do estado resolveu homenageá-lo porque ele era lente catedrático, professor muitos anos desses 3 colégios de Blumenau, e então
homenagearam ele com o nome de uma escola em Blumenau. Essa escola, agora em setembro, vai completar 50 anos de existência e vão desfilar no dia 2 de setembro e 7 de setembro. Não sei se estou me antecipando ao colégio, à direção do colégio. Mas a homenagem é da família, para a família. Então eu vou desfilar junto com o colégio homenageando meu pai. Que chamava? Heriberto José Miller. Ingo José Miller, eu fico muito grato por o senhor ter aceito o meu convite e participar do programa. Eu só, se me permite, eu gostaria de ainda falar da Ceval, da época da Ceval, onde nós passamos muita... Teve pessoas que também fizeram parte da diretoria comigo, que merecem todo o nosso respeito pela participação que tiveram na Ceval, que foi o seu Vilmar Schirman, o seu Alfredo Hering, o seu Lauro Cordeiro e também, claro, o seu Ivo Hering, que foi o presidente da empresa na época. O seu Ingo Hering, o seu Hans Praion foram grandes incentivadores da Ceval. Fico muito agradecido, hein? Ingo José Miller foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.